Minha namorada e eu sempre gostamos de fazer viagens de acampamento nos fins de semana com bastante frequência. Morávamos bem na região dos Apalaches, na Virgínia, então obviamente procurávamos lugares novos nas montanhas Apalaches ou próximas a elas. Nossos trabalhos durante a semana eram bastante estressantes, então sair para a natureza e ficar longe de casa nos fins de semana nos ajudava muito. Na época em que isso aconteceu, já tínhamos feito dezenas de viagens de acampamento pelas montanhas Apalaches, mas nenhuma havia terminado como essa. Era sábado de manhã, e escolhemos uma trilha bem pequena de 5 quilômetros que levava a um bom acampamento isolado numa parte mais plana da montanha. Nunca tínhamos ido a este local específico antes, mas pela quantidade de avaliações no Google, assumimos que era uma trilha em um acampamento bem conhecidos. Preparamos nossas mochilas, colocamos os equipamentos no caminhão e partimos. Era uma viagem de apenas 45 minutos de nossa casa, mas conforme nos aproximávamos, começou a chover bastante. Isso era bem comum nas montanhas por ali, então estávamos acostumados a sair na chuva e não foi o suficiente para nos fazer desistir. Chegamos à entrada da trilha, que ficava na beira da estrada, e vimos apenas um carro estacionado. Na verdade, esperávamos ver mais gente, considerando a popularidade da trilha, mas ficamos felizes por não estar lotado. No entanto, enquanto pegávamos o equipamento, minha namorada apontou que a porta do passageiro do carro estava entreaberta, com uns centímetros de fresta. Ambos olhamos ao redor para ver se o dono do carro estava por perto, mas como não vimos ninguém, decidi ir lá fechar a porta, supondo que ele a tivesse deixado aberta por engano. O banco do passageiro já estava encharcado da chuva, mas pelo menos não ia piorar. Voltei para o carro, peguei minhas coisas e começamos a caminhada pela trilha. Comentamos sobre como era estranho a porta estar aberta e como a maioria das pessoas perceberia que o carro nem trancaria com a porta assim. Vale mencionar que era claramente um carro novo e carro, o que tornava tudo ainda mais estranho. Enfim, a chuva aumentou, então apressamos o passo para chegar ao acampamento e montar nossa barraca. Acredito que levamos umas 2 horas para chegar até o final, já que era praticamente toda em subida. Assim que chegamos, notamos uma barraca já montada no meio da área plana. Era bem pequena, definitivamente para uma só pessoa. Imaginamos que alguém estivesse lá dentro se abrigando da chuva, então fomos até um canto afastado do local e montamos nossa barraca ali. Ficamos dentro por 1 hora, comendo algo que havíamos trazido e deixando algumas coisas secarem, até que ouvimos vozes do lado de fora. A chuva batendo na barraca era muito alta para entender o que diziam, então abri o zíper da frente e olhei para fora. Levei um susto. 2 homens estavam ajoelhados, olhando para nós a poucos metros de distância, mas então sorriram e se apresentaram. Disseram que estavam na barraca do meio e que já estavam ali há alguns dias. Rapidamente me apresentei junto com minha namorada e falei que passaríamos apenas aquela noite. Depois eles voltaram e fechei o zíper na barraca, olhando para minha namorada. Toda a interação parecia estranha e o comportamento deles era um pouco esquisito. Notei que ambos usavam jeans apertados e camisetas comuns, e a barraca era muito pequena para comportar 2 homens adultos. Simplesmente não parecia que estavam ali acampando ou fazendo trilha, e com certeza não há dias, como disseram. Decidimos deixar o zíper parcialmente aberto para mantermos os olhos neles, por precaução. 1 hora passou e não vimos nada de incomum. Na verdade, não vimos nada. Parece que ficaram espremidos na barraca o tempo todo. Enfim, já estava bem escuro, e decidimos dormir e nos acomodamos nos sacos de dormir. Fechei o zíper da barraca e me deitei ao lado da minha namorada. Devo ter adormecido bem rápido, pois não lembro de mais nada depois de me deitar. Mas acordei algumas horas depois, precisando ir ao banheiro. Ainda chovia, então vesti uma daquelas capas de chuva de plástico baratas para não voltar molhado para a barraca. Fui alguns metros atrás da barraca, perto de uma árvore, e consegui ouvir vozes por entre a chuva. Era difícil identificar de onde vinham. Olhei ao redor, um pouco paranoico, mas não vi ninguém. Então, olhei para a pequena barraca no meio e notei que o zíper da frente estava aberto. Era difícil ver no escuro e com a chuva, mas parecia que não havia ninguém lá dentro. Os homens tinham dito que iam passar a noite lá, o que me deixou ainda mais preocupado. Corri de volta para nossa barraca, sacudi minha namorada para acordá-la e contei o que estava acontecendo. Ela estava claramente cansada, mas percebi que estava tão preocupada quanto eu. Enquanto decidíamos o que fazer, ouvimos as vozes, vinham de trás da barraca. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que ficar na barraca já não parecia seguro. Pedi para minha namorada arrumar as mochilas rapidamente e se preparar para sair se fosse necessário.
Peguei um canivete pequeno, saí rapidamente e olhei para as árvores. Vi os 2 homens de antes ali, a poucos metros de nossa barraca. Lembro perfeitamente desse momento. Os 2 me encaravam sem expressão alguma, nenhuma reação, nenhum movimento. Naquele momento, soube que eles estavam planejando algo horrível e não tinham medo de mim. Um segundo depois, minha namorada olhou para fora da barraca, o que me tirou do estado de choque. Gritei para ela correr, apontando para a trilha de volta pela montanha. Corri atrás dela, deixando para trás nossa barraca e mochilas. Olhei para trás quando chegamos na beirada do acampamento. Os 2 homens ainda estavam lá, imóveis, apenas nos observando quando fugimos apavorados. Corremos o mais rápido que conseguimos por uns 10 minutos, antes de diminuir o passo e continuar em passo acelerado o resto do caminho. Quando chegamos ao carro, o outro veículo ainda estava lá, e a porta do passageiro estava aberta novamente. Dirigi até o posto de gasolina mais próximo, onde ligamos para a polícia e os encontramos minutos depois para contar o que havia acontecido. Alguns dias depois, recebemos mais informações, o que tornou tudo ainda mais aterrorizante. Um policial que foi investigar descobriu que o carro pertencia a um homem mais velho que havia sido recentemente registrado como desaparecido. Todos os pertences do carro haviam sido roubados e confirmaram que a barraca no acampamento também era dele, mas não encontraram os 2 homens, nem provas, além de pegadas. O homem mais velho também não foi encontrado, e, até onde eu sei, ainda não apareceu. Isso nos deixou doentes, sabendo que talvez estivéssemos a segundos de algo terrível. Acho que nunca saberemos o que os 2 homens realmente estavam fazendo, mas dá para ter uma boa ideia. O que sei é que a imagem dos 2 homens em pé diante de mim ainda me assombra até hoje. Tive a sorte de ter um emprego que me permitia viajar bastante entre os meus 20 e poucos e 30 e poucos anos. Normalmente, eu passava apenas alguns dias em cada local por conta do trabalho, então era limitado quanto ao que podia fazer em lugares legais onde eu acabava ficando. Mas uma vez tive um trabalho na Pensilvânia, que duraria uma semana, e acabei terminando com um dia de antecedência, o que significava que teria que ficar lá por mais um dia antes do meu voo. Como eu quase nunca tinha tempo para sair, pensei em aproveitar essa chance para fazer algo divertido. Decidi fazer uma trilha longa que passava por algumas florestas e áreas bem bonitas da região. Sempre gostei muito de estar na natureza, mas meu trabalho me obrigava a estar sempre em prédios ou aviões, então essa era uma boa oportunidade para aproveitar o clima agradável e a paisagem. Acordei cedo, mas precisei ir até uma loja comprar roupas apropriadas para a trilha, já que não tinha levado nenhuma. A trilha ficava a cerca de 1 hora do meu hotel, e cheguei lá pouco antes do meio-dia. Pelo que parecia, não havia mais ninguém por lá, o que me agradou bastante. Quando pesquisei a trilha online, dizia que levaria cerca de 6 horas ida e volta, então era praticamente uma atividade para o dia inteiro. Levei uma mochilinha com uma garrafa d'água e alguns lanches e comecei o trajeto. A primeira hora foi muito boa. Estar sozinho em meio às árvores era muito tranquilo e uma ótima maneira de aliviar o estresse do trabalho. Mas, enquanto caminhava, notei um homem sentado no chão ao lado da trilha, mais à frente. Parecia quase que ele estava dormindo, com a cabeça caída e um capuz cobrindo o rosto. Quando me aproximei mais, ele ergueu a cabeça e ficou me encarando enquanto eu passava. Não fazia ideia de como interpretar aquilo, foi um pouco assustador. Então continuei a caminhar, mas olhei várias vezes para trás nos minutos seguintes para ver se ele estava me seguindo. Depois de algumas horas, fiquei um pouco cansado e com fome, então encontrei um tronco na beira da trilha e me sentei para fazer um lanche. Fiquei ali uns 3 ou 4 minutos, até que o homem que eu havia visto antes apareceu novamente vindo em minha direção. Ele ainda estava a certa distância, então decidi guardar minhas coisas rapidamente e continuar caminhando para evitar qualquer tipo de interação. Mas aparentemente meu plano não deu certo. Poucos minutos depois, ouvi passos fortes de corrida se aproximando por trás. Virei para olhar e vi o homem correndo em minha direção. Saí para o lado da trilha esperando que ele apenas passasse, mas ele parou bem na minha frente. Admito que fiquei bem nervoso e desconfiado dele. Sem dizer nada, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira,
dizendo: "Acho que você deixou cair isso." Mas a carteira definitivamente não era minha e estava completamente vazia. Eu disse que ele devia estar enganado, que nem tinha trazido minha carteira. Ele respondeu dizendo que sabia que aquela carteira era minha e que eu precisava aceitá-la de volta. Honestamente, não sabia o que fazer ou dizer, mas dava para ver nos olhos dele que estava ficando irritado. Eu tinha quase a certeza de que ele estava tentando usar algum truque para me roubar, mas não sabia o que mais poderia fazer além de aceitar. Então apenas disse, ok, e peguei a carteira da mão dele. Ele me olhou nos olhos, sorriu e disse, de nada. Então continuou andando pela trilha. Fiquei parado ali por 1 minuto tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Depois abri a carteira e a examinei com mais calma. Era uma daquelas carteiras dobráveis marrons, comuns, bem desgastada e antiga. Revirei todos os bolsos dela e não havia absolutamente nada lá dentro. Fiquei muito confuso, sem saber o que pensar, mas sabia que não queria encontrar esse homem de novo, então comecei a voltar para o carro. Já eram 4 da tarde e ainda faltavam um pouco mais de 2 horas de caminhada até lá. Tentei aproveitar o caminho de volta, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Fiquei cada vez mais tenso. Olhava constantemente ao redor para me certificar de que ele não estava me seguindo. Finalmente avistei meu carro mais à frente. O sol estava começando a se pôr, projetando sombras longas por todo o caminho, e meu carro estava estacionado de frente para a trilha, eu caminhando na direção do capô. Quando estava a poucos metros, notei a sombra de um homem vindo de trás do carro, como se tivesse agachado ali. Congelei no lugar, encarando a sombra. Sabia que fugir quase certamente terminaria mal, mas também sabia que ele provavelmente ia tentar roubar meu carro ou me atacar quando eu tentasse entrar. Depois de alguns segundos, discretamente coloquei a mão no bolso para sentir as chaves. E então comecei a andar na direção da porta do passageiro. Destravei o carro rapidamente e entrei por aquele lado. Assim que entrei, ouvi ele pular e correr para o lado do motorista, mas consegui trancar a porta antes que ele abrisse. Ele começou a bater na janela enquanto eu me arrastava para o banco do motorista e ligava o carro. Era claramente o mesmo homem de antes e ele gritava para eu devolver a carteira. Ignorei e dei ré, entrando rapidamente na estrada principal. Enquanto eu me afastava, ele correu de volta para a trilha e desapareceu entre as árvores. Acho que meu plano funcionou. Entrar pelo lado do passageiro aparentemente o confundiu e me deu tempo de trancar o carro. Lembrei de uma delegacia que tinha visto no caminho e fui direto para lá. Entrei, denunciei o homem e entreguei a carteira. Depois voltei para o hotel. Naquela noite liguei para um amigo para contar a história, porque era uma situação realmente absurda. É bem óbvio que ele queria me roubar ou roubar meu carro, mas até hoje me pergunto qual era o propósito da carteira, já que não parecia ter nenhuma importância real. Enfim, fico apenas feliz de ter saído inteiro e sem perder nada. Agora, sempre levo um canivete pequeno comigo quando vou fazer trilhas, porque nunca se sabe em que tipo de situação maluca a gente pode acabar se envolvendo. Era no final de outubro do ano passado, época que sempre oferece o melhor clima para trilhas, nem muito quente nem muito frio. Eu tinha um grupo de amigos com quem costumava fazer muitas trilhas, mas a maioria deles tinha empregos sem horários fixos, o que dificultava muito encontrar dias para combinarmos algo. Por isso, muitas vezes eu fazia trilhas mais curtas sozinho, apenas para curtir a paz e o silêncio. Tirei o fim de semana de folga e encontrei uma trilha de caminhada e acampamento por perto. Dirigi até lá na manhã de sábado. Na verdade, eu já tinha feito essa trilha alguns anos antes e sempre quis voltar. Era uma trilha circular, ou seja, começava e terminava no mesmo ponto e levava cerca de 1 dia e meio para completar. Estacionei meu carro em um pequeno estacionamento de cascalho e fui até o início da trilha. Os primeiros quilômetros eram planos e passavam por campos gramados, até eventualmente entrarem em uma floresta aos pés de uma pequena montanha. A essa altura, já era meio-dia, e eu estava bem dentro da floresta quando vi um homem andando mais à frente. Ele estava longe demais para eu saber, a princípio, se vinha na minha direção ou se estava indo embora. Mas à medida que eu me aproximava, percebi que ele vinha sim na minha direção. Essa não era uma trilha muito popular, e na última vez que estive ali, acho que nem vi ninguém. Mas era fim de semana, e imaginei que talvez ele tivesse tido a mesma ideia que eu.
Só que, quando chegou mais perto, percebi que ele não tinha mochila, o que era muito estranho, já que eu estava há pelo menos 6 ou 7 horas dentro da trilha e ninguém iria tão longe sem nenhuma garrafinha d'água. Ele acenou para mim quando estava a poucos metros. Eu retribuí o gesto por educação, mas continuei alerta, por estarmos em uma área tão isolada. Depois que passamos um pelo outro, ouvi seus passos pararem. O som da terra sobre os pés sugeria que ele havia se virado. Olhei para trás e, com certeza, ele estava virado para mim. Então ele me perguntou algo bem estranho. Cadê o seu grupo? Não soube como responder, porque tudo que eu conseguia pensar era se esse estranho sabia que eu geralmente andava em grupo ou se ele só estava tentando confirmar se eu estava sozinho. De qualquer forma, aquilo foi desconfortável e me deixou nervoso. Respondi dizendo que eles estavam logo atrás de mim, a alguns minutos de distância. Não consegui pensar em mais nada para dizer, mas definitivamente não queria que ele soubesse que eu estava sozinho. Que bom, ele respondeu, sorriu e voltou a caminhar. Continuei no sentido oposto, descendo mais fundo na trilha. Algumas horas se passaram e passei a maior parte do tempo pensando nesse cara e em como tudo aquilo parecia estranho. O fato de ele estar tão fundo na trilha sem mochila tornava tudo ainda mais suspeito. Decidi procurar um bom lugar um pouco afastado da trilha principal para montar o meu acampamento, só por precaução. Encontrei uma área plana bem agradável a cerca de 800 metros da trilha e montei minha pequena barraca. O sol já estava começando a se pôr, então me sentei do lado de fora da barraca, tentando parar de pensar naquele homem. Tinha levado uma marmita preparada para a viagem, então comi e depois entrei na barraca para tentar dormir. Fiquei deitado ali por mais de 1 hora sem conseguir dormir, até que comecei a ouvir passos vindo das árvores atrás da barraca. Congelei, escutando o som se aproximando. Tentei me convencer mentalmente de que era apenas algum animal, mas os passos eram claramente de uma pessoa. Parecia que estavam a uns 6 ou 7 metros de distância quando os passos pararam, de repente. Fiquei ali parado, sentindo o coração acelerar, ouvindo o silêncio por um tempo que pareceu durar horas, mas não houve mais barulho. Sabia que a pessoa devia estar esperando ali perto, porque eu teria escutado os passos se ela tivesse ido embora. Eventualmente, várias horas se passaram e o sol começou a nascer. Sabia que precisava sair dali em algum momento e já estava tão cansado que comecei a questionar se talvez eu tivesse dormido e perdido os passos indo embora. Abri o zíper da barraca e levantei um pouco a aba para espiar, mas não vi nada. Então saí com cuidado e olhei ao redor. Estava muito silencioso e as árvores bloqueavam boa parte da visão, mas do que eu podia ver, não havia ninguém por perto. Depois de alguns minutos, comecei a desmontar a barraca com cautela, sempre olhando ao redor. Eu estava completamente em alerta e qualquer som me fazia pular. Prendi a barraca na mochila e comecei a voltar o mais rápido possível em direção à trilha. Mas não dei outros passos quando notei pegadas bem claras na terra atrás de uma árvore, exatamente perto de onde minha barraca estava montada. Entrei em pânico e nem perdi tempo procurando mais pegadas. Saí correndo direto para a trilha. Estava apavorado porque sabia que alguém tinha me vigiado no meio de uma floresta isolada a horas de qualquer lugar seguro. Assim que voltei para a trilha, comecei a andar rápido na direção de onde tinha vindo. Provavelmente teria sido mais rápido continuar o circuito, mas imaginei que quem estivesse me vigiando esperava que eu seguisse para frente. Por sorte, nada mais aconteceu no caminho de volta até o carro, que só alcancei no final do dia, quase ao pôr do sol. Contei tudo para os meus amigos. O homem estranho, o que ouvi e vi, e todos disseram que eu tive muita sorte de sair de lá sem que nada pior acontecesse. Entrei em contato com a polícia apenas para relatar a atividade suspeita na trilha, mas não havia muito que eles pudessem fazer. Hoje em dia sou bem mais cauteloso quando faço trilhas ou acampo, e raramente saio sem o meu grupo de amigos. Nunca vou saber quais eram as reais intenções daquele homem, e sinceramente espero que ninguém mais precise descobrir.